Maharaj, que estávamos lendo ontem à noite, paramos na metade da aula, e ele estava falando, ontem, o finalzinho da leitura, que o dia bom é o dia que tem Harikata. O dia bom é o dia que você fala de Deus, o dia bom é que você escuta falar de Deus. O dia ruim é o dia que você não escuta falar de Deus, você não fala de Deus, você não canta o santo nome. Não interessa se está chovendo, se está nublado, se está sol ou não. Não interessa também se é um dia que você está cheio de perturbação mundana. Não importa se você está cheio de dificuldade mundana. Um dia ruim não é esse dia. O dia ruim é o dia que você não ouviu falar de Deus, você não cantou, você não fez serviço a Deus. E o dia bom é aquele dia o oposto. É o dia que você já acordou pensando em Deus. Srilacharya Maharaj, ele sempre falava que ele de manhã, ele acordava, antes de abrir os olhos, ele já lembrava em Gurudeva. Ele acordava de manhã, a primeira coisa, ele já lembrava no Guru dele, em Srila Govinda Maharaj. E o dia inteiro, claro, pensando no Guru, pensando em servir o Guru. Não pensando no Guru, somente pensando no Guru. Como servir o Guru? Esse é o pensamento que nós temos que ter. Como servir o Guru, como deixar o Guru feliz. A nossa principal coisa é como deixar o meu Guru feliz. Como deixar o Guru Parampara, a Associação Discipular, feliz. Porque ele estando feliz, Krishna vai estar feliz conosco. Então, Srilacharya Maharaj o dia inteiro fazendo serviço para o Guru, o dia inteiro pensando no Guru, e à noite, antes de dormir, ele também estava pensando no Guru. Então, o dia inteiro rendido ao Guru. Claro, ele é um devoto puro, Ele é um devoto puro, mas nós temos que começar a pegar o exemplo dele. Acharya, ele era um Acharya genuíno. Acharya, o significado de Acharya, é aquele que ensina pelo exemplo. Então, ele ensinou e nós temos que aprender o exemplo dele. Não é somente escutar o que ele falou e não retribuir. Como que podemos retribuir tudo que o Guru fez por nós? Quantos sacrifícios os Gurus fizeram por nós? Para a gente estar aqui hoje, escutando a aula dele, que a gente vai ler agora, para estar aqui hoje no templo, quantos sacrifícios eles fizeram para nós estarmos aqui hoje? Então, a forma de recompensar isso não é somente obrigado, Gurudeva, obrigado. O obrigado real é você servir. O obrigado real é você seguir a orientação dele. O que deixa o Guru mais feliz é seguir a orientação dele. Não tem nada que deixe o Guru mais feliz do que você seguir o que ele falou. Como eu estava falando com o Raghunanda Prabhu, que está aqui hoje presencialmente, antes de começar a live, a coisa que o Guru mais gosta não é você oferecer flor para ele, você oferecer água, você oferecer boga, comida para ele. O que ele mais gosta é que você sirva a ele. Sirva a ele de que forma? Seguindo a orientação dele. Não adianta nada você todo dia acordar de manhã, colocar água, colocar a flor, colocar uma fruta, mas não seguir o que o Guru fala. A principal coisa é seguir o Guru. Então ele está falando aqui que o dia melhor é o dia que você escuta e fala sobre Deus. E ele está falando aqui para o pessoal de Ulubéria, que ele deu essa aula em Ulubéria, um lugar da Índia. Ele está falando que não é que todo dia que a gente tem oportunidade de fazer isso. Na verdade, hoje existe essa possibilidade por causa da internet, hoje temos a live, tem a oportunidade de fazer isso. Mas nem sempre a gente está disposto a fazer isso. A gente dá o tempo nosso para isso. Então ele vai continuando falando agora aqui sobre isso. Continuando a leitura, esse finalzinho aqui eu já li ontem, mas eu vou repetir. Ele diz assim, nós podemos dizer que todos os nossos dias, eles passam como dias ruins. Por quê? Porque as narrações sobre o Senhor, a glorificação do Senhor, não chegam aos nossos ouvidos. Então, se você não ouve sobre Deus, você não glorifica a Deus todos os dias são ruins. Não interessa se você está ganhando muito dinheiro, se você está desfrutando dos sentidos. Se você não escutou falar de Deus vários dias, ou aquele dia, é um dia ruim. E ele continua falando aqui. Falta-nos tempo
falta-nos falta-nos tempo, falta-nos fortuna espiritual, e nós estamos sempre ocupados com a nossa própria vida, o nosso próprio desfrute, com a gratificação dos sentidos. Isso que nós estamos sempre preocupados. Nós queremos sempre o desfrute dos sentidos. Nem sempre nós temos oportunidade de glorificar e ouvir sobre o Senhor Supremo, de praticar Shiravana e Kirtana. Shiravana, escutar, Kirtan, cantar e falar sobre Deus. Mas nós temos muita fortuna de ter esta oportunidade hoje. Silachar Maharaj está falando. Por que ele está falando isso? Porque ele disse no início da aula, né, que eu li ontem, que fazia 1 ano que ele não ia lá em Ulubéria. Então veja só, aquelas pessoas, elas só viam o Guru quando o Guru ia lá. E nós temos a oportunidade agora de ver o Guru todo domingo. Ontem, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele fez o Zoom conosco. Ele ficou mais de 2 horas no Zoom conosco ontem. Mais de 2 horas, cantou. Então, qual é o Sankirtan mais elevado? Quando você canta com o Guru, você canta com Sadhu. Mas as pessoas não estão aproveitando a oportunidade de fazer um Sankirtan com o Guru. Não estão aproveitando a oportunidade de escutar o Guru falar as palavras da sua boca de lótus. Eu já repeti várias vezes isso, mas ontem também tinham pouquíssimos brasileiros assistindo a live, o Zoom de Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. O mundo inteiro estava lá, muitos e muitos devotos, e nós brasileiros temos uma má fortuna, e a maioria não estava lá. Praticamente tinham pouquíssimos devotos vendo. E entram e saem, e não ficam vendo o Guru, não ficam escutando o Guru. Então, isso é muita falta de fortuna espiritual nossa. E como que nós podemos aumentar essa fortuna espiritual? Servindo da forma adequada. De repente, daqui a um tempo, nós vamos conseguir ir falar, domingo de manhã é a aula do Guru. Não vou marcar nada para domingo de manhã. Pode acontecer o que for. Pode cair o telhado da minha casa. No dia do Guru, no dia que o Guru fala, eu vou assistir a aula do Guru. E ele vai ver você. É só você deixar lá a câmera aberta, ele vai ver você, ele vai falar seu nome. Veja só quanta fortuna espiritual o Guru olhar para você e o Guru falar seu nome. Ele saber que você existe. Mas nós não temos fortuna espiritual, pelo menos a maioria não tem, e não aproveita essa chance. Então, aqui Silachar Maharaj está falando, não é sempre que nós temos esse benefício de falar sobre Deus, cantar sobre Deus. O benefício supremo. Quando você canta Kirtan, o Senhor, ele deve ficar feliz. O Senhor fica feliz, Deus fica feliz quando você canta os nomes dele. Ontem à noite eu falei isso também. Quando você quer chamar seu filho, sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, você fala o quê? O nome dele. Cada um tem um nome. Deus tem vários nomes, mas qual o principal nome de Deus? Krishna. Então, quando você chama ele, e o cantar do santo nome, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, é com o humor de chamar ele. É de chamar ele. Quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, tem que ter humor de serviço devocional. Porque ele gosta que fale o nome dele. Ele gosta que chame ele. Então, nós temos que fazer isso. Então, ele fica feliz com isso. Krishna fica feliz também, Mahaprabhu, quando? Principalmente, quando você fala sobre ele. Mahaprabhu falou isso. Ele fica muito mais feliz quando você fala sobre ele para os outros, para as outras almas, do que quando você oferece comida para ele. Do que quando você oferece flor para ele. Do que quando você oferece água para ele. Não tem coisa que deixa Deus mais feliz do que quando você fale dele para as outras almas. Então, nós temos que compreender que temos que pregar o máximo possível. Continuando aqui,
Quando você canta Kirtan, o Senhor Supremo, ele fica feliz. Nityananda Prabhu, ele deve ficar muito feliz. E é assim que você deve cantar o Kirtan, as canções, o Mahamantra. Harikatha, falar e ouvir sobre o Senhor Supremo, também é Kirtan. Isso aqui é importante. As pessoas acham que Kirtan é só cantar as canções, o Mahamantra. Não. Kirtan é pregar. Kirtan é falar sobre Deus. O principal Kirtan é pregar, falar sobre Deus. Porque quando nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna, nós não estamos concentrados. Pelo menos a maior parte do canto do Mahamantra, nós não estamos concentrados. E nós estamos ofendendo os santos nomes. São 10 ofensas. No dia da iniciação, a pessoa recebe o PDF, o livrinho das 10 ofensas. Nós vamos fazer o livrinho ainda, não temos ele fisicamente, mas temos o PDF. Então, lá tem 10 ofensas. Quando nós cantamos o Mahamantra, nós cometemos ofensa, não uma parada. Quando a gente canta as canções, depende da canção, não tem a parada, não tem ofensa. Mas você vagueia. A mente vagueia. Se você decorar a canção, você canta como um papagaio, sem prestar atenção. Enquanto você não decorou, você está lá concentrado, lendo. Mas a hora que você decorar, você nem sabe que parte da canção está. É automático. É como você guiar um carro. Você guia um carro mecânico sem ser automático, né? O que você faz? Você não vai pensar, abrir o farol, eu tenho que pensar na embreagem e engatar a primeira marcha. Ninguém pensa isso. Talvez na autoescola, quando você está começando o primeiro dia, você tem que pensar, agora eu tenho que pegar, engatar a marcha, pisar na embreagem, engatar a marcha, aí eu vou soltando devagarinho a embreagem e acelerando, para o carro não dar soquinho nem morrer. Mas você não faz isso hoje. Ninguém faz isso hoje. Você não pensa assim, o carro já está numa certa velocidade, agora eu vou engatar a segunda marcha, agora eu vou engatar a terceira, agora eu vou engatar a quarta. E quando você pega uma subida, você pensa, agora eu tenho que reduzir. Ninguém pensa isso. É automático. Isso é automático. Quando você está escovando o dente, é automático. Quando você está comendo automático. Você não está pensando, agora tem que pegar essa parte da comida e colocar na minha boca, eu vou abrir a boca, senão eu vou furar a boca com o garfo. Ninguém pensa isso, é automático. Da mesma forma, quando você decora a canção, é automático. Se você não ficar ligado naquele movimento, naquela canção, você nem lembra que parte você está, você não está. Agora, na hora de pregar, não. Na hora de pregar, você tem que ter um raciocínio. Quantas vezes acontece, às vezes, você está falando alguma coisa, e aí você vai pegar uma partezinha daquela explicação e dar uma explicação maior, depois você não consegue voltar onde você estava. Quantas vezes acontece isso? E não só na pregação, no dia a dia. Por quê? Porque você tirou concentração. Então, a pregação não tem como você tirar o foco da pregação. Você tem que ter um raciocínio, uma sequência lógica do que você vai falar. Né? Nem sempre isso acontece com alguns, mas tem que ser uma sequência lógica para os outros entenderem. Então, a pregação é a principal Kirtan. E Silatya Maharaj está falando aqui. Kirtan também é pregar. Kirtan também é falar sobre Deus. Vamos ler mais um pouquinho, depois eu vejo se alguém tem mais alguma pergunta. Kirtan não está apenas quando nós cantamos e tocamos kartos ou mirdanga. Kirtan é o que faz o Senhor e os devotos felizes. Fazer Kirtan e cantar não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Quando você canta uma música, ela glorifica os sentidos do cantor e dos ouvidos. Mas, se você cantar o Kirtan do Senhor Supremo, o Senhor Nityananda Prabhu, o Senhor Supremo Gaurahari e o Senhor Sri Krishna, eles ficarão felizes. Então, o nosso Guru Varga, a sucessão discipular, eles nos dizem que
eles nos dizem para sempre cantar tal kirtan, sempre cantar as canções, não as músicas. É necessário cantar kirtans com o coração. Você entende isso? Silatya Marji pergunta. Não é apenas repetir algumas palavras ou um exercício da memória. Se você ensinar um papagaio a dizer Hare Krishna, ele dirá. Mas, quando um gato se lançar sobre ele, quando um gato atacar ele e o pegar, Hare Krishna não sairá de sua boca. Apenas os sons do papagaio sairão da sua boca. Portanto, nós devemos cantar o Mahamantra Hare Krishna de forma que ele venha aos nossos corações. O nome deve brotar dos nossos corações. Então, veja só o que Silatya Maharaj está falando. Nós temos que cantar o Mahamantra do coração, não como um papagaio. Tem pessoas que estão preocupadas na hora de fazer o canto do Mahamantra somente em cumprir o número de voltas. Não interessa o número de voltas. Tem pessoas que falam, eu tenho que cantar 16 voltas todo dia. Mas ele pega a japamala na mão e ele nem está lembrando, nem está pensando no Mahamantra. E ele canta numa velocidade tão grande para acabar logo, porque ele acha que ele tem que cumprir aquilo. Ele canta numa velocidade tão grande, o Mahamantra Hare Krishna, que nem ele entende, ninguém entende, nem Krishna. Nem Krishna entende o nome dele. Se você falar muito rápido, muito mais. Tem gente que canta muito mais rápido do que aqueles narradores de corrida de cavalo. Sabe aquela pessoa que tem aquela facilidade para falar numa velocidade incrível? É difícil, né? Tenta falar na velocidade de um... Eu até consigo falar rápido, mas eu acho que... Mas o mantra, assim, fazer uma pergunta. Como eu já praticava meditação antes de começar a ser iniciado aqui, eu já tinha uma técnica, né? Então, você não consegue ter todo o benefício do mantra se você fizer ele numa velocidade programada para você. Né? Essa velocidade do mantra é o seu próprio cérebro que vai dar esse ritmo. Né? Se você se prender, por exemplo, à volta da japamala, você não vai ter o benefício que o mantra pode trazer para a sua alma, sabe? Não vai. se você não escutar as palavras, você não vai entrar, não vai limpar sua mente, porque eu sinto isso, assim, cada vez que eu canto a japamala, vai limpando minha mente, né? Que ainda é muito suja ainda. Acho que a mente de todo mundo é muito suja ainda, porque a gente está sempre bombardeado de várias informações desnecessárias para a nossa cabeça. E a cada vez que eu canto a japamala, vai limpando um pouco, né? E você vai sujando, né? E você vai limpando, e você vai sujando. E se você cantar rápido, igual você falou, se você canta com aquela obrigação de dar as 16 voltas, você não vai ter nenhum gosto, você não vai ter nenhum prazer nisso, sabe? Porque é muito prazeroso, na verdade, cantar japamala. Às vezes eu esqueço que eu estou cantando, até esqueço o número de voltas, assim. Mas eu acho que isso acontece mesmo porque a pessoa ainda não adquiriu esse gosto, assim, de cantar japamala, né? E não segue o que o Guru fala, né? Srila Govinda Maharaj falava, né? Cante com qualidade. Né? É melhor você cantar 4 voltas, 4 rondas com qualidade do que cantar 16, 32, 64 sem pronunciar a palavra. Então, a dica de Shripata Tapasya Maharaj qual era? Né? Hoje todo mundo tem celular, na época não tinha isso, né? Quando ele falou, poucos tinham celular. Mas ele falou, grave. Quando você começa a cantar japamala, né? Deixa lá o gravador, o celular gravando. E aí, você vai cantando. Daqui um tempo, daqui 20, 30, 40, 50 minutos, né? Você continua cantando. Quando acabar de cantar, você não vai logo no início, porque você está ligado no início, né? O gravador está lá, eu vou, né? Mas experimente escutar depois de 40, 50, 1 hora,
que você está cantando, se você está entendendo a palavra Hare, Krishna e Rama. Porque se você fala a palavra errada, não é Krishna, não é Rama, não é Hare. Por isso também Silatya Maharaj fala, as palavras aqui ao serem pronunciadas, a gente não pode fazer embromation. Quando a gente canta o Kirtan, a gente que tem, aí fica como o quê? Fica como aquelas pessoas que não sabem falar inglês e quer cantar as músicas, né, do Michael Jackson, enfim, né? E é até engraçado isso, né? Às vezes eu vou na feira, vou em algum lugar e a pessoa ela tem vontade de cantar, mas ela não tá pronunciando nenhuma palavra do idioma inglês. Ela inventou uma palavra e a palavra tem significado. Hare, Krishna quer dizer o todo belo, o todo atraente. Nityananda, Niti quer dizer eterno. Ananda é bem-aventurança. Se você não produzir a palavra, não pronunciar Nityananda, se você falar Nityananda, Niti quer dizer baixo. Então, se você pronunciar Nityananda, é baixa bem-aventurança, baixo êxtase. Agora, Nityananda é êxtase eterno. Veja só como a importância da pronunciar a palavra correta. Então, a gente tem que se concentrar. E o Mahamantra, que é o que a gente mais canta durante o dia, basicamente, né? São as palavras que a gente mais canta, devocional, durante o dia. Você tem que pronunciar a palavra Hare, Krishna e Rama. Tem que ter bastante atenção, né? E aí que tá, a gente começa a cantar Japamala, né? Nas primeiras vezes o mantra, a gente está concentrado. Daqui a pouco você já está pensando em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então tem que gravar, é uma dica de Sripata Tapasya Maharaj, grave e escute, porque senão não tem nenhuma qualificação. Você está servindo e o serviço a Deus deve ter atenção. Silatila Kaniriha Maharaj, não domingo ontem, domingo retrasado, né, uma semana atrás, ele deu aula e perguntaram para ele, a gente pode escutar uma aula, a gente pode escutar Harikata enquanto está cozinhando? Porque tem pessoas que gostam, né? Escuta Harikata ou fica escutando outra coisa durante o momento que está cozinhando. Ele falou, não é bom. Cante, mas cante sem pronunciar as palavras em voz alta, porque você vai soltar saliva na comida. A não ser que você use a máscara. Mas ele falou, por que não... Só um minutinho, eu já concluo isso aqui. Por que a gente não deve escutar o Harikata durante a hora que está cozinhando? Porque você vai estar concentrado no que aquela pessoa que está falando tá. E você, de repente, vai esquecer de colocar o sal, você vai esquecer de colocar o açúcar, ou vai colocar 2 vezes, a tua atenção vai para o outro. Quando a gente serve Deus, a gente tem que concentrar naquilo que está fazendo. Mas a nossa mente é perversa. Hoje eu estava fazendo Arati, ninguém percebeu, eu acredito, né? Mas eu troquei a sequência dos artigos. Isso aí é muito raro. Mas hoje eu estava desligado. Eu estava pensando, e é automático isso para mim, né? Eu não fico pensando, agora é o incenso, depois vem a água, depois vem o lenço, né? E aí o que eu fiz? Eu acendi o fogo antes de secar a deidade. E aí eu dei banho nas deidades, eu dei banho nos gurus, tal, em vocês que estavam aqui participando. E aí, em vez de pegar o lenço para secar, depois o banho tem que secar, em vez de eu secar, eu acendi o fogo. E aí, quando eu estava com o fogo aceso na mão, eu olhei e eu falei, nossa, não é o fogo agora, não é a dipa, é o lenço. Aí é claro que eu acendi, eu ofereci o fogo. Por quê? Porque eu não estava atento. Não é que eu não estava atento, eu estava muito desatento. Então, a gente não pode fazer isso. O serviço tem que pegar atenção, tem que ter muita atenção naquilo que está fazendo. Não ficar pensando, poxa, quanto tempo está faltando, né? A maioria não sei, mas alguns fazem assim. Começa a cantar Japamala de manhã e fica olhando no relógio, poxa, daqui 10 minutos eu tenho que sair para ir trabalhar. Né? Alguns fazem isso, eu já vi isso. E alguns já me contaram isso também.
Né? Falta tantos minutos, né? Ai, ainda falta tantas voltas. Não, você não tem que pensar quantas voltas faltam ou quantos minutos faltam para você ir trabalhar. Por isso, acorde cedo. Acorde cedo, faça o serviço devocional sem pressa. O serviço devocional, o serviço a Deus tem que ser com qualidade. Então, é o que Silat Armarante está falando aqui. Desculpa que eu te cortei. Às vezes a gente fica muito preso, né, no mundo material. Porque o mundo material... Às vezes. Sempre. O mundo material é o horário que a gente vai chegar no trabalho, né? Sim. Outros compromissos, né? E assim, se você focar no que você está fazendo ali para Deus naquele momento, o resto já se apazigua. Então, se você for chegar um pouco atrasado no trabalho, não tem problema também. Ou você se tem que terminar a sua obrigação com Deus primeiro. Sim. E se você não quiser chegar atrasado, acorda antes. Acorda sério. Se você tem uma obrigação realmente, tipo, no trabalho, eu não tenho uma flexibilidade, né? Eu já tenho uma flexibilidade, então eu posso esperar um pouco, sabe? Mas isso é uma coisa também, a flexibilidade você conquista para você mesmo, é uma coisa que você impõe na sua vida. Você não precisa ser escravo do seu trabalho. Depende da profissão. Por exemplo, se você dá aula, né? Aí você dá aula, né? Que nem eu fui lá, a semana passada, eu fui lá no colégio lá, né? Dar aula lá para as crianças e tal, falar Harikata para as crianças, né? E aí, eu cheguei 5 minutos atrasado, eu já perturbei o esquema da aula, porque a aula são 50 minutos lá, né? Então, já perdeu 5 minutos, e enfim, né? Então, tem algumas profissões, tipo assim, você, sei lá, você é piloto de avião, sei lá, alguma coisa. Você tem horário, né? Mas acorda antes, entendeu? Acorda antes. Canta o Mahamantra Hare Krishna servindo. O humor de cantar o Mahamantra Hare Krishna é servindo Deus. É chamando Ele. Nós lemos esses dias aí, Silat Maharaj falando, né? Quando a gente canta canção, aqui, a gente tem que chamar, glorificar Deus, glorificar Nityananda Prabhu, glorificar quem a gente está glorificando. Então, quando a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, a gente tem que chamar Deus, a gente está chamando Deus. Então, Deus gosta que fale o nome dele. Ele mesmo falou isso, ele gosta que a gente pregue. Então, não tem nada mais importante que a pregação. Nada mais importante. Tem uma história de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele está no altar, né? Ele não está aqui do lado, porque senão não tem espaço na parede, né? Mas ele é o primeiro do lado de Srila Siddhar Maharaj, né? Que está lá no altar, magrinho, de óculos, assim, né? E aí ele uma vez estava falando Harikata no piso superior, né, do templo. No piso superior ele estava falando Harikata. E um devoto chegou atrasado. E era o horário, o Harikata era o horário do Puja, horário do Arati. Né? Não sei por que o Harikata fala sobre Deus, Srila Bhaktisiddhanta estava falando no horário do Arati. Né? A gente não faz isso normalmente, mas enfim, algum motivo teve e ele fez. E aí, não tinha ninguém assistindo o Arati. Ninguém. E o devoto chegou e falou, onde está todo mundo? E aí a pessoa falou para ele, estão lá em cima escutando o Harikata. E ele achou um absurdo isso. Na visão dele, o Arati é mais importante do que o Harikata. Mas não é. Não é. A coisa mais importante é falar de Deus, escutar sobre Deus. Quando o templo foi inaugurado aqui, eu falei com um monge, né, um sannyasi da missão, eu falei, agora, né, porque o templo antes de estar pronto, eu não fazia o puja, enfim, tão intenso, né, porque tinha muita coisa para fazer, a obra e tal. Eu falei, agora eu vou poder fazer o puja mais intenso, né, eu falei, vou poder dar banho todo dia em Giriraj, né, que era a prática que eu fazia, todo dia Giriraj tomava banho e tal. Ele falou assim, não se preocupe com isso, não, o principal é ir pregar. Ele falou, o puja é importante sim, mas não adianta você fazer o puja excelente para a deidade o dia inteiro no altar e não vem uma pessoa aqui. A função do templo é distribuir a consciência de Krishna. A função do templo é receber os devotos para falar Harikata. Não é ficar o dia inteiro no altar. Não é essa a função do templo. Né? Então a gente tem a concepção errada das coisas, né? O principal é Harikata. E ao cantar o santo nome, como o Silat Maharaj falou,
cante concentrado. E ao ouvir Harikata também, né? Porque tem pessoas que às vezes nem ouvem o Harikata e não está prestando nem atenção no que você está falando. A pessoa também que está no Harikata, pegou o celular na mão, ele está ofendendo o Harikata, ele está ofendendo Deus, na verdade. Né? Ele está ofendendo Deus. Aí a pessoa fica olhando mensagens, a pessoa fica olhando fotos no WhatsApp, enfim, onde for, qual mídia que for, né? A pessoa conversar. Se tem alguém falando Harikata, que está no Vyasasana, né? Aqui é o Vyasasana, é o assento de Vyasadeva. Então, quem está pregando está representando o Guru, está representando o Vyasadeva. E tem uma conversa paralela lá, por exemplo, isso daí é ofensa a Deus. A pessoa pegar a japamala no meio da aula do Harikata no templo e ficar cantando, ou mesmo aí, quem está assistindo a live, de repente está lá escutando o Harikata agora e pegar a japamala e ficar cantando com a japamala, isso é ofensa a Deus. Quem falou isso? Não sou eu que estou falando, eles falaram isso. O serviço a Deus tem que concentrar o foco lá. Por isso, Sila Tilakaniri Maharaj falou, na hora da comida que você está cozinhando, não é bom escutar o Harikata. Não é bom. Sila Maharaj fala, você está descascando batata, você está cozinhando, tudo bem, cante Mahamantra. Mas sem cantar em voz alta, a não ser que use a máscara, porque você está cuspindo na comida. Você está soltando saliva na comida de Deus. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Isso é uma ofensa. Seva parada. Você conversar, principalmente numa cozinha, se conversa bobagem. Não está falando Harikata, está falando bobagem. Uma vez que tudo que não é falar de Deus é bobagem. Qualquer assunto que não seja falar de Deus é bobagem e outra, é pecado. O que é o pecado? Qualquer coisa que você não sirva a Deus é pecado. A nossa visão, Gaudiya Vaishnava, de pecado, não é o pecado que o cristão tem, aquela visão de prejudicar o outro. Qualquer coisa que você faça que não é servir Deus é pecado. Então, o pecado está o dia inteiro conosco. Por isso que o Raghunanda Prabhu falou agora, né? A gente canta o Japamala, né? Ou faz o serviço, a gente limpa a mente, a alma. Mas, ao mesmo tempo, você está se sujando de novo. O tempo todo, né? Então, quando que a gente vai começar realmente a limpar a alma e limpar a mente? Quando a gente fizer mais serviço do que está se sujando. Quando você se limpa mais do que você suja, algum dia você vai ficar limpo. Se você se limpa e se suja, ou se você se suja mais do que você estava limpando, cada vez você fica mais sujo. Por isso, Silachara Maharaj dá o exemplo também do copo. Né? Você todo dia faz canto Mahamantra, você oferece comida no altar, você oferece flor, você honra a praçada, você assiste a live, você está lá colocando fortuna espiritual no copo, no recipiente, né? No recipiente, colocando, todo dia um pouquinho. Mas se você faz algo errado, você quebra princípios, você fofoca, fala da vida dos outros, se você quebra princípios, você faz sexo ilícito, você colabora com a matança de animais, você se intoxica com café, com álcool, com cigarro, com maconha, cocaína, qualquer coisa, se você joga, se você está trabalhando e acumulando dinheiro desnecessariamente, você está furando o copo, você está furando o recipiente. O que acontece se você jogar água ou leite, o que for, num copo furado? Vai tudo embora, escoa tudo pelo buraco. Vai tudo embora. E o copo cheio também, né? O copo Como? cheio de bobagem também, né? Se você... o copo estiver cheio de bobagem também, a gota que cai e derrama e não vai entrar também. Também, isso daí tem vários passatempos de devotos nas escrituras falando também sobre isso. Você está com o copo transbordando, porque a água, na verdade, ela tem uma potência de coesão, isso é física, né? Ela tem uma potência de coesão, você vai enchendo o copo, ele não fica só reto aqui. Ele tem uma força de coesão que ele fica para cima. Se você está nesse ponto já de estar para cima o copo aqui, qualquer micro gota que cai, ele derrama. Então a gente tem que estar sempre com o copo
na metade ou vazio para receber o que o guru fala, para receber a informação correta, né? Então é importante isso, a gente tem que compreender isso. E outra coisa que Srivacharya Maharaj falou aqui, que é importante, música é o que é mundano. Canção ou kirtan é aquilo que é devocional. Então, outra coisa que a gente tem que também começar a compreender e fazer, executar, é largar gradativamente as músicas mundanas. Porque a música mundana não vai te levar para lugar nenhum espiritual. É perda de tempo. O tempo que você está lá escutando a música, a mente gosta, né? Normalmente a pessoa está no carro, a pessoa pega um fone de ouvido, né? E ela está lá no metrô, no ônibus, ou no carro mesmo, ou caminhando na rua, ou fazendo um esporte. A maioria está lá escutando música. Não perca tempo. Você pode treinar, sim, treinar e aproveitar o tempo para servir Deus. Como que é possível isso? Você está nadando, por exemplo, né? Quem já nadou, quem já foi atleta e nadou bastante, a mente fica cansada de você fazer lá, você vai e volta na piscina, você vai e volta. Você faz lá 5.000 metros, imagina quantas voltas dá. Dá 100 voltas na piscina olímpica, de comprido, 5.000 metros, 100 vezes. E a mente fica contando. 1, 2, 3. Se você... O que você pode fazer? Cante Mahamantra. Claro que é em pensamento, senão você vai morrer afogado, né? Você está nadando. Mas cante em pensamento. Marque o quanto você vai nadar pelo tempo. Você está correndo na rua, você está andando, vai com a japamala, não correndo, mas andando. Ande com a japamala na rua. Você trabalha a parte da tua saúde e você faz o serviço a Deus. A gente tem várias fotos e filmagens dos gurus aqui andando e cantando a japamala. Então você pode transformar o teu dia todo em serviço devocional. Você está no carro de bobeira, indo para o trabalho, que nem o Raghunanda agora, ele vai para a casa dele, dá quase 1 hora, né? Dá quase 1 hora indo agora de carro para a casa dele, que ele vai voltar para lá. Vá cantando Mahamantra. Quando decorar as canções, cante as canções. Ou coloque o Harikatha de alguém. Aquela aula que você não conseguiu ver no dia, que você estava ocupado em outra coisa, coloque lá para escutar. Não fique, porque a mente vai pensar bobagem. Se você não colocar nada, nenhuma música, nada, a tua mente vai pensar bobagem. Bobagem é tudo que não é sobre Deus. Você vai pensar no teu emprego, você vai pensar na mulher, no filho, no marido, você vai pensar na conta. Hoje é dia 5, né? Hoje é dia 5, né? Hoje é dia 5, então eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer isso. A mente vai pensar sempre bobagem. Então, aproveite o tempo livre que você está fazendo. Você tem que ir para casa de carro, claro. Nós não temos teletransporte. Ah, daqui eu vou pular agora, eu vou dar um pulo e vou em 1 segundo estar na minha casa. Não, a mente faz isso, a gente não. Então, aproveite esse tempo. Aproveite, porque o tempo é curto. Srivacharya Maharaj fala, o tempo é muito curto, muito curto. A nossa vida passa muito rápido. Já estamos, eu falei ontem isso. Daqui 3 semanas é Natal, eu falei, né? Ontem. E daqui a pouco eu vou estar falando assim, então, domingo que vem, né, no dia do Natal, eu vou falar, domingo que vem é o Ano Novo. Falando nisso, eu já falei ontem na aula, né? Quem quiser participar conosco aqui, vai ter programa todo dia, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. O serviço devocional não deve parar, Srivacharya Maharaj falou, é todo dia, não tem férias, não tem feriado, não tem aposentadoria. Então, quem quiser participar aqui, dia 24, dia 25, à noite, venha para o templo, me avise só para fazer a quantidade correta de boga e oferecer. Mas venha no templo, se você não quer ficar lá comendo, junto com quem está comendo um animal, um defunto com a maçã na boca, se você não quer, ou mesmo que você vá passar a virada do ano ou a virada do Natal Ano Novo com a família, pelo menos venha no templo aqui antes. O programa vai acabar, começa às 6, né, sábado e domingo, vai acabar às 8h30 no máximo, você já vai para casa, pelo menos você fez a tua parte. Depois você faz a tua parte social lá com a família. Porque se você não for lá
falar, eu vou para o templo, quando der meia-noite você está dormindo na cama ou lendo um livro devocional, você vai criar muito problema. Você vai criar muito problema com a família. Então, venha ao templo, faça a tua parte devocional, sirva a Deus, e depois você vai lá fazer a média com a família, lá, fica olhando os outros comer defunto. Aí você fica lá olhando os outros se embriagarem, alterarem a consciência. Você vai estar lá sóbrio, pensando em Deus. Isso aí é uma coisa muito boa também, você pensar em Deus. Você está lá no meio daquele monte de absurdo, né, quebrando o princípio o tempo todo, lá todo mundo quebrando o princípio, e você fica pensando em Deus. Você canta uma ramanta em pensamento. Cante uma ramanta, sente no sofá, sei lá, né, fica meio assim, e vai lá, vai fazer tua parte. Então, quem quiser vir no Natal, Ano Novo... Com certeza alguém vai vir perguntar para você, e você vai começar a falar de Deus para essa pessoa. Sempre acontece com É. Sempre. Que estão comendo carne, que estão bebendo, e você não está lá... É uma forma ótima de pregar. E você não está lá se associando com eles. Sempre vem alguém perguntar alguma coisa, e é a oportunidade de você falar. De pregar. Mesmo que essa pessoa não vá... Não importa. Não, mas a mente dela não absorve nem intelecto, mas você plantou a sementinha. Você deixou lá. Na próxima vida, ela escutou falar de Deus, escutou falar de Krishna, ela escutou alguma coisa, um Harikatha, por simples que seja, né? Ela já tem o benefício. Você beneficiou a si mesmo, claro, você pregou, e ao outro, Divedoya, a misericórdia da alma. Né? Então, por isso, Silachar Maharaj fala, ele falava sempre, se você raspa a cabeça e usar a sica, sempre vai ter alguém falando algo com você e você está com a oportunidade de pregar. Todo dia. Se você andar de roupa branca na rua, não precisa andar de dote curta. Não precisa andar de dote curta. Se você andar de roupa branca na rua, com a cabeça raspada de sica, sempre vai ter alguém que vai perguntar, qual a tua religião? Você é religioso? Ou vão falar, você dá aula de capoeira? Né? Você dá aula de yoga? Aconteceu comigo no sábado agora. Eu fui para o hospital de novo, né? Com Covid. Aí ele estava lá, eu quietinho lá, tomando medicação na veia lá. E eu estava cantando uma mantra em pensamento, com os olhos fechados. Né? E aí o enfermeiro veio me acordar, pensou que eu estava dormindo. Na verdade. Aí ele chegou do meu lado e eu abri o olho. Assim. Eu senti a presença dele. Eu não precisou nem me tocar, mas eu senti a presença dele. Aí eu abri o olho assim, aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, você estava dormindo? Eu falei, não, eu estava meditando. Aí ele falou, com esse cabelo aí, alguma religião? Qual a sua religião? Ele perguntou para mim. Aí eu tive a oportunidade de falar para ele, ele era budista. Aí ele falou que ele cantava lá o mantra do budismo, né? Ele levava o pensamento dele. Aí eu tive a oportunidade de falar para ele que meditar no vazio e cair no relógio não estava nada. E preguei para o enfermeiro-chefe lá da Beneficência Portuguesa e ele ficou feliz com a pregação. Né? Eu acho que o Krishna também ficou feliz. Claro. E eu estava ali naquele momento de dor, de agonia, ali, bastante dor, uma dor muito forte. Mas eu não desanimei em nenhum momento, nem fiquei triste por isso, porque a gente não pode, né, ficar triste, nem ficar chateado, porque às vezes a gente fica desfrutando do sentido, né, o tempo todo, né, desfrutando da visão, do olfato, da audição, né, do tato, do paladar. E esquece que também tem a dor, né? A dor é um sentido também. E na verdade... E a gente sente dor, né? E a gente é muito fraco para a dor. As pessoas em geral são muito fracas para a dor. Você não é, porque você já passou por muita dor. Né? Eu já passei por bastante dor. Assim, e assim, a dor que eu estava sentindo era bastante forte. Estava com inflamação no intestino todo, assim, bastante forte a dor. Mas eu sempre educado, sempre respeitoso, né? Ali tomar meu a gente, cada um... A gente vê a forma que as outras pessoas reagem, né? A importância que elas dão para ser atendido logo, a gente vê bastante arrogância assim, dentro do corpo. Falta de humildade e falta de tolerância. Né? Mesmo que a pessoa não tenha dor, mesmo que a pessoa não tenha nada para fazer,
você vê a pessoa querer passar na frente do outro, mas ele vai ficar em casa depois, ele vai chegar, ele vai passar na frente do outro numa fila de supermercado. Eu observo isso também, né? E a pessoa já idosa normalmente, né? Ela é idosa e tal, e aí ela está com pressa, ela quer passar na frente e tal, e aí ela vai chegar antes em casa e vai ficar sem fazer nada. Então, isso daí o que é? Falta de humildade e tolerância, né? E quando a pessoa compreende que tudo que ela está passando de dor, de dificuldade, é purificação. Shila Govinda Maharaj falou isso, é purificação, é o karma. O karma é a purificação de nós. Então, por que Deus dá o sofrimento para nós? Ele é mau? Claro que não. Deus não é mau. Ele dá a oportunidade de a gente pagar o que a gente fez. Então, quando você compreende que você está com dor, você está sofrendo, ou você está passeando, você está feliz, você está pagando o que você fez. Eu fiquei feliz de ter ido para o Cristo lá no meio-dia até 6 da tarde, cantando uma aula. Então, é um cara. E aí, justamente, você pega uma fila enorme de supermercado, sei lá, você pega uma fila enorme, hoje não tem mais fila em banco, ninguém vai mais no banco, né? Mas qualquer fila que você pegue, qualquer lugar que você vai, se você está cantando Mahamantra em pensamento mesmo, sem a japamala, sem a japamala, você não vai estar preocupado, porque você fala, poxa, você perdeu um ônibus, outro dia aconteceu isso comigo, né? Eu perdi o ônibus, é um ônibus que demora pra caramba para passar outro, né? E aí eu fiquei pensando, eu não fiquei nervoso. Eu pensei assim, poxa, hoje eu vou cantar mais uma Mahamantra. Foi um arranjo de Krishna para eu cantar mais uma Mahamantra nesse tempo aqui, né? Então a tua compreensão muda. Por isso que está todo mundo lá agitado. Você vem no trânsito agora em São Paulo, né? Hoje é segunda-feira. E aí vai ter Jogo do Brasil agora à tarde e tal. E aí você vê a Radial Leste, que é aqui pertinho do templo, né? Na Moca. Você vê o pessoal nervoso, apertando a direção, né? Você vê até a marca do dedo, quem é forte, aqueles volantes que são almofadados, tem até a marca da força da pessoa lá. Ele está nervoso, estressado, contraindo toda a musculatura. Por quê? Porque ele vai chegar atrasado para ver o jogo. Né? E você, se você tem a consciência de Krishna e tal, você está lá na boa, entendeu? Relaxado, cantando Mahamantra. Cantando Mahamantra. Então, não é somente a parte, claro que o nosso foco é a vida espiritual, é a alma, é servir Deus. Mas você vai mudar os seus hábitos também do dia a dia. E as pessoas vão perceber isso. Uma vez eu fui quando já tem uns 8 anos isso, ou mais de 8 anos, deve ter uns 10 anos isso, a primeira vez que eu mandei imprimir o Bhakti Yoga, o livrinho, e eu fui na gráfica, que é aqui na Moca, né? E aí, a mulher, a vendedora lá da gráfica, ela é kardecista. E ela, quando me viu de branco, ela pensou que eu era kardecista, mas o kardecista não raspa a cabeça e usa sikh, enfim. E aí eu comecei a pregar para ela, a Carmen, né? Comecei a pregar para a Carmen e tal. E aí ela falou, poxa, que legal, você está fazendo esse livro, você não vai vender, você vai doar, né? Pedir doação, tal, não sei o quê. Eu expliquei para ela, e ela foi falar com o chefe lá, o dono da gráfica. Ela foi falar com o dono da gráfica, e ela pediu um desconto. Ela falou, é uma missão, que não tem nenhum interesse, não vai vender o livro. Eles vão pedir doação, quem quer dar, quem não quer não dá, e tal, né? O livrinho Bhakti Yoga, a primeira tiragem que foi feita dele, né? E aí, o rapaz lá também, o dono da gráfica, ele ganha sucrique. Por quê? Porque ele fez um desconto bom. Ele fez um desconto, né? 10 mil livrinhos, ele fez um desconto. Só que aquilo lá, ele fez um desconto, então eu ia lá, eu era o último a ser atendido, né? Então, eu chegava lá, e aí chegava algum cliente que pagou o preço integral, passava na frente. E aí chegava outro, quando eu ia ser atendido, chegava outro e passava na frente, né? E eu estou lá cantando Mahamantra, né? Eu estou lá cantando. E aí a recepcionista do local lá, na época, né? E ela até já saiu de lá. E aí ela estava lá e ela só vendo, e as pessoas chegando e passando na minha frente. E aí no final ela virou e falou assim para mim, poxa, mas você tão calma. Ela falou, o que você faz? Ela falou, qualquer um aqui já tinha brigado, já tinha explodido, né? Já tinha xingado, porque todo mundo está passando na frente, ela falou, né? E você está aí calma, ela falou, tranquilo, né? E você não tem pressa e tal. E aí ela acabou, eu preguei para ela, falei tudo, né? Da missão. Ela foi lá no centro de pregação, veja só quanto tempo faz isso. Foi acho que em 2012 isso.
Ela foi no centro de pregação, lá na Diogo Moreira, que era lá em cima do restaurante Prema. Ela foi 2 vezes, participou, ela viu Ara, que ela honrou praçada, porque ela falou, poxa, eu quero ser assim também. E aquilo lá, a melhor pregação é o exemplo. A melhor pregação é o exemplo. Então, algum dia, você está lá na reunião da família, algum dia vai pegar e falar, eu tenho 2 primas que vieram aqui no templo, esse ano ainda, né? Elas vieram aqui no templo, elas vieram aqui, claro, para conhecer o templo e tal, mas elas queriam saber o porquê que eu estou nessa filosofia. Primeiro elas queriam saber o que é, porque elas veem foto no Facebook, elas veem a reunião, mas não sabiam nada de Hare Krishna, né? Elas vieram aqui para saber, conhecer o local, tinha uma que fazia 32 anos que eu não a via, né? E ela veio aqui, eu nem lembrava mais dela, nem conhecia mais ela, né? E ela veio aqui, e aí ela veio para saber o porquê que eu entrei nisso, qual o benefício que eu estava tendo de fazer essa prática. Então, isso é importante a gente pregar, a gente divulgar, e o uniforme, como disse lá Charles Maharaj, esse é o uniforme. O uniforme do devoto, o homem tem 2 tipos de roupa, branca de cor de roupa, ou branca ou açafrão. Isso vai chamar a atenção dos outros. Se você raspar a cabeça, usar sika também. Você tem que usar tilaka também. E a chance de pregar é maior. Você usa cantimala sem esconder. Silatya Maharaj deu uma aula também falando, tem muitos hindus, né, devotos que são lá da Índia, eles dão 2 voltas só para esconder a cantimala. Você não tem que ter vergonha do que você faz. Nós não estamos fazendo nada errado, muito pelo contrário. A única pessoa, os únicos que fazem o correto é quem serve Deus. Então, nunca esconda nada, não esconda que você é devoto de Krishna, não esconda e mostre, ande de roupa branca, raspe a cabeça assim o homem, use sika. Ah, mas o emprego, se Krishna quiser, você vai perder o emprego com cabelo ou sem cabelo. Quem manda no seu emprego é Krishna. Quem controla o seu emprego é Krishna. Quem controla tudo é Krishna. Então não adianta você ter vergonha e falar, não, o meu chefe vai me mandar embora se eu raspar a cabeça e usar a sika. Quem manda no seu chefe é Krishna. Não é ninguém mais. Então nós temos que ter fé. Krishna vai te proteger. Aí que entra o Krishna proteger. As pessoas, quando leem lá Sharanagati, Krishna vai te proteger, a pessoa pensa que é proteger de um acidente de automóvel, que é proteger de uma doença. Não, isso aí é o karma. Se você está servindo Krishna, ele vai te proteger para você continuar no emprego, sim. Se aquilo lá é melhor para você, claro. Então nós temos que ter essa fé. Eu já vi devoto que, quando ia na Paulista, ele ficava de longe, meio assim, ele queria participar, mas ele tinha vergonha de alguém que ele conhecia, ver ele lá com o grupo tocando carta, ou mirdanga e cantando. Ele tinha medo, na verdade nem era vergonha, ele tinha medo que algum cliente dele visse e largasse ele. Então isso é falta de fé. Nós temos que ter fé. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta? Se tem mais alguma pergunta? Não? Deixe-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Temos algumas pessoas participando hoje aqui da aula, do Harikata. Dandavat Pranam, Dandavat Pranam. Bom dia. Não, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, ainda dá tempo de responder. Quando acabarmos a canção. Vamos lá, então. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya
Hare
Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão hoje. À noite continuaremos a leitura da aula de Srirachara Maharaj. O programa hoje, segunda-feira, começará às 19 horas. Temos conosco hoje aqui assistindo Ishan Krishna Prabhu, Jashodananda Prabhu, Radhakanta Prabhu, Vrajaraja Prabhu, Vijayaksha Prabhu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Débora Pereira também assistindo conosco hoje. A Amanda Moi Prabhu também conosco. Aqui que aparece para mim são essas pessoas. Eu vou olhar no outro aparelho também. Às vezes aparece mais alguém. Um bom dia a todos. Dandavat Pranam. E até a noite às 19 horas. Temos também aqui conosco hoje Parvati Maharaj conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém. O Ricardo de Krishna também está aqui conosco. Então, bom dia.